Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. É sempre uma alegria estar aqui e juntamente com nossos colaboradores poder compartilhar com as boas informações para a sua qualidade de vida. E seguindo com esse objetivo, hoje nós vamos conversar com o médico cirurgião do aparelho digestivo, Orlando Ribeiro Prado Filho, sobre pólipos e sangramento anal. Doutor Orlando, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. Muito bom falar com você sempre. Boa noite também, muito bom estar aqui novamente. E o objetivo, né, doutor, sempre transmitir boas informações para ajudar as pessoas, né? Com certeza. Doutor, dois temas que nós escolhemos hoje, né? Eu queria que você começasse comentando, existe alguma relação entre pólipos e sangramento anal? Ou seja, por exemplo, o sangramento pode ser um sinal, um indicativo do surgimento, da presença de pólipos? Assim, então, a situação a se pensar, sangramento nunca é normal. Nunca é normal. Nunca é normal, então sempre tem alguma doença, pode ser benigna ou não. Então, quando o paciente chega no consultório com uma queixa, dependendo da idade, você vai abordar de uma forma diferente a procura de algumas doenças mais frequentes na faixa de idade. Por exemplo, doença hemorroidária, fissura anal, que são os mais frequentes na região anal. Pólipos, dependendo do tamanho, sim, podem sangrar. Pode. Mas aí tem que separar duas situações. Tem o sangramento visível e o sangramento não visível, o sangramento microscópico. O pólipo geralmente, ou mais frequentemente quando tem sangramento, ele é microscópico. Então é necessário fazer uma investigação presente de sangue oculto nas fezes da pessoa. Se o sangramento é visível, lógico, né? Daí já não tem que investigar de qualquer maneira. Entendi. Doutor, pólipo é uma espécie de um tumor? O que é? Eu queria que você, quem não assistiu outras entrevistas nossas, né? Eu queria que você explicasse melhor o que é exatamente pólipos. Pólipos são pequenas vegetações que ocorrem dentro do intestino. Os mais preocupantes são o intestino grosso. Tá? Porque no intestino delgado pode acontecer, mas são mais raros. Então, são pequenos crescimentos de tecido do revestimento interno do intestino grosso que crescem na direção internamente. Fazendo uma analogia, parece bolha. Não, não, agora me fugiu aquele cogumelo, parece cogumelo. um cogumelo, sabe? Entendi. Que tem parece um guarda-chuva, assim, um cogumelo. Então, aí a necessidade sempre de investigação. Mas o pólipo atinge só o intestino ou outros órgãos do corpo? Não, o pólipo pode ser pólipo gástrico, pólipo de intestino delgado, mas os mais preocupantes em relação à evolução para doença maligna são os pólipos de intestino grosso, tá? Então, 90% dos cânceres de intestino grosso vêm de pólipos. Então, existe uma tendência hoje, independente de paciente ter alguma queixa, a partir dos 45 anos, fazer uma investigação colonoscópica, uma endoscopia intestinal para a procura de alterações, entre eles os pólipos, que geralmente, quando são muito pequenos, não são sintomáticos. Então, se ele tiver num nível maior, se crescer, ele pode apresentar sintomas, então? Pode, por exemplo, sangramento de grande volume, até dependendo da parte do intestino que ele esteja, pode aparecer, fazer uma certa dificuldade de esvaziamento do intestino, até entupimento no intestino. Entendi. Doutor, existe pólipo benigno e maligno ou não? Como que é? Geralmente o pólipo que tem no intestino grosso inicialmente é benigno. Inicialmente. Então, essa é a melhor fase de fazer o diagnóstico e tratamento. Na colonoscopia, por exemplo, que é esse exame endoscópico feito para a parte intestino baixo, é possível ver e tirar o pólipo, mandar para exame anatopatológico. Sempre é necessário mandar para o laboratório de anatomia patológica, porque lá que vai definir benigno ou maligno. Geralmente são benignos, tá? Os malignos, eles podem malignizar, virar um câncer, depois de uma evolução de 10 a 15 anos, tá? Então, é uma evolução lenta, mas obriga-se a tirar o pólipo. Então nós poderíamos dizer que o câncer, ou melhor, o pólipo, embora seja uma doença benigna, ele pode ser pré-maligno também. Sim, é uma doença que pode malignizar ao longo de alguns anos. Mas existem fatores, doutor, que levam a essa malignização? Olha, geralmente você vai ter alguns fatores associados à presença do câncer coloretal, né? Principal é a constipação intestinal, intestino preso, fezes endurecidas, assim. Hoje,
a nossa dieta ocidental é muito industrializada. Tem vários elementos carcinogênicos na alimentação, processados, multiprocessados. Então vamos fazer um pensamento assim. Quando a pessoa tem um hábito intestinal normal, esses produtos que estão nas fezes, porque as fezes são para ser eliminadas, né? É o que não foi utilizado. Então, são eliminados rapidamente. Quando essas fezes ficam muito tempo em contato com a mucosa, que é o revestimento interno do intestino, pode haver alteração celular e aí aparecimento de pólipo e malignização, tá? Então, tem fatores que podem levar à formação, fatores assim, alimentares, constipação intestinal, tipo de dieta, que podem sim, aumentar a incidência, a chance de câncer. Doutor, então não precisa pânico, mas o intestino preso, a constipação intestinal é um problema que muitas pessoas às vezes classificam, interpretam de uma forma simplista e até negligenciam. Sim. Mas é preciso cuidado, então, principalmente, acho que, pelo que você falou, mais do que a manifestação incômoda do intestino preso, talvez seja os impactos, as consequências que podem causar, tendo em vista o que você falou, né? Que as fezes tá cheia de elementos, de toxinas que Sim. podem causar tanto o pólipo como o câncer, Sim. né? Então é preciso olhar com atenção para o intestino preso. Sim, então, é interessante estimular a população a ter uma dieta rica em fibras, muito líquido, evitar excessos tipo álcool, cigarro também, que voltou agora, aumentou a incidência de fumantes. Aumentou a incidência, doutor? Você vê muito frequentemente a incidência de fumantes agora, tá? Coisa que você não via alguns anos atrás, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Está falando de pólipo, sangramento e agora veio a questão da constipação intestinal. Quais os principais fatores ou fatores que estão associados à constipação intestinal? É possível precisar de uma forma determinada, doutor? Quando você vai tratar um paciente de constipação intestinal, você tem que fazer algumas perguntas. Mas, geralmente, são pacientes que têm de longa data de constipação intestinal. Então, vou colocar assim como tempo. O paciente não precisa evacuar todo dia. Ele pode ter 3 evacuações por semana, uma evacuação a cada 3 dias, fezes normais, tá bom. Tá. Aí, menos de 3 evacuações por semana, daí classifica-se por tempo constipação intestinal. Então, geralmente, mais de 60% dos pacientes têm erro alimentar. É uma dieta com baixa ingestão de fibras e baixa hidratação. Tá? Então, nós temos fibras e resíduos, né? Então, você tem aveia, porque tem resíduo, legume e verdura, tem fibras. Então, você precisa ter uma quantidade mínima de ingestão de fibras e resíduos para poder ter um bom hábito intestinal. E, logicamente, ingestão de líquido. Água, no mínimo 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Água, né? Não tô falando água, né? Bebidas, Doutor, a constipação, ela pode, já que a gente está falando de sangramento também, a constipação intestinal pode levar a um sangramento anal? Pode, porque se a pessoa, né, o paciente tiver fezes muito endurecidas, traumatizam o canal anal. Então pode fazer fissuras. Fissuras são cortes, pequenos cortes na pele do ânus. Sangramento, geralmente o paciente tem sangramento vermelho vivo, que é vermelho bem vivo mesmo, e é dolorosa a evacuação. Então é bem típico de fissura anal. Paciente constipado, fezes endurecidas, sangramento e dor a evacuação. Fissura é uma coisa, hemorroida é outra? Isto. Não são mesmo, né? São Não, problemas distintos. A pessoa pode ter os dois problemas ao mesmo tempo. Mas a doença hemorroidária é mais dilatação de veias na borda do ânus. E a fissura é corte mesmo na pele do ânus. Agora, trazendo um pouquinho, voltando na questão dos pólipos. Existem causas específicas? Tem como falar acerca de causas e possivelmente também de prevenção, já que é o mote das campanhas aí, né, doutor? De uma forma geral, na medicina, né, das instituições ligadas à saúde, né, a questão da prevenção. Exatamente. É possível falar em prevenção, doutor? Olha, se você tem hábitos saudáveis alimentares, você já está prevenindo. Não só a parte intestinal, como outras doenças, tá? E aí é interessante fazer investigação populacional. Então, por exemplo, a partir dos 45 anos, então não vamos pensar assim em colonoscopia. Vamos pensar assim, vamos fazer um sangue oculto nas fezes. O sangue oculto nas fezes é um exame que você faz por unidade básica de saúde, um exame simples. Microscopicamente, às vezes tem sangue humano nas fezes. Tem sangue humano? Então você tem que investigar. Isso com a idade. Alguns anos atrás, começava com 50 anos, agora baixou para 45.
Eu acredito que baixe para mais tempo, aí vai começar a investigar, 40 anos. Então, vamos supor, 45 anos, paciente assintomático, tem nenhuma queixa, sangue oculto nas fezes positivo, colonoscopia, tá? Então, você pode prevenir de forma alimentar, tá? Mas assim, hábitos alimentares saudáveis. Mas você tem uma população que isso não vai se beneficiar só com isso. Aí você tem que também investigar. Investigação, né? Aí, pessoal, para quem está chegando agora, estou conversando com o médico Orlando Ribeiro Prado Filho, cirurgião do aparelho digestivo, sobre pólipos e sangramento anal. E principalmente aí as orientações, forma de prevenir esses problemas. Doutor, agora com relação ao sangramento, tem algum tipo de sangramento que pode ser indicativo de doença maligna? Porque você falou do sangue visível, né? Então, voltando, o sangue vermelho vivo, aquele bem rutilante, tá? Tá. Ele é uma manifestação mais de doença distal, quer dizer, mais pro final. Então, parte reto e ânus. Então, teoricamente, é algo mais tem uma interpretação de uma doença benigna. Ok. Sabe quando você vai no supermercado e vê aquela água de carne? Aquele tipo de água de carne lá, quando aparece nas fezes, aí pode ser algo maligno. Mais escurecida. Ele tem uma característica que é um sangue mais interno. Quando é vermelho vê, é um sangue mais próximo da borda anal. Então, teoricamente, são doenças teoricamente benignas, tá? Quando é aquele tipo água de carne que a gente chama, se fala isso daí no popular, aí você pode suspeitar que tenha, talvez, uma doença maligna. Doutor, então você citou aí, pelo que eu entendi, possíveis causas de sangramento anal. Pólipo pode ser uma delas, Sim. né? Hemorroida, Sim. né? O que mais? Fissura anal. Fissura anal. Abscesso perianal com... Abscesso, o que é abscesso? Abscesso é a formação de um furúnculo na borda do ânus, decorrente da inflamação de glândulas que tem na borda do ânus, tá? Então, eles são mais frequentes que a gente encontra no dia a dia, mas o mais frequente mesmo é paciente sangramento sem dor, doença hemorroidária. Então, de qualquer forma, sangramento tem que ficar atento, não é normal, é um indicativo de algum problema que tem que ser investigado, né, doutor? Exatamente, sangramento nunca é normal, tem que colocar isso bem claro. Pólipo, necessariamente, ele tem que ser extraído? Tem que ser eliminado? Necessariamente, porque tem-se a possibilidade da malignização. Então, deixá-lo não é uma conta prudente. Você não vai saber se vai malignizar ou não. Tem uma grande chance. Então, pólipo, nem que se não tire no momento da primeira colonoscopia, marque-se um outro dia, é necessário retirar os pólipo ou pólipos e mandar para exame. Tá? Pelo que você falou, a maioria dos pólipos são assintomáticos. Sim. Aí vem a questão, doutor, como que se faz o paciente, o leigo, que ele não tem informação, considerando, porque de uma forma geral, o paciente procura o médico diante de uma dor, de uma inflamação, de algo que está incomodando, né? Agora, se o pólipo é assintomático, quais seriam as medidas para eliminar, para tratar esse problema? Como que faz? Sabe que você vê que todo mês é um mês de uma cor, né? Esse tem maio roxo, que é doença inflamatória intestinal. Também é outro tipo de doença que pode dar sangramento, doenças inflamatórias intestinais. Mas pro final do ano você vai ter um mês que é câncer coloretal. Agora não me falhou o mês. Essas medidas aí para popularizar a ideia de investigação é muito importante. Como tem azul, novembro azul, da próstata, outubro rosa, de mama. Esse daí as sociedades fizeram isso exatamente com esse intuito que você colocou. Não é fácil você chegar até a população e falar, ó, é necessário fazer a investigação, mesmo que você não tenha sintoma nenhum, nem que tenha nenhuma dor, nem sangramento, mas é necessário, a partir de certa idade, para cada tipo de grupo de doença, a investigação. Então, você vai ver que esse mês aqui tem a doença inflamatória intestinal, segundo semestre você vai ter para câncer coloretal. Então, o que coloca?
em termos populacionais, faça investigação, mesmo que você não tenha sintoma. Uhum. Tá? Essa é a melhor maneira de você prevenir também, praticamente. Existe uma tendência de quem contrai um pólipo, ele voltar novamente, ou como que é? Isso aí depende de algum fator ou fatores? Olha, basicamente o que se orienta, não dá para saber se todo paciente que tirou vai ter novamente pólipo. Mas o que se orienta? Pacientes que foram submetidos à colonoscopia e apresentou pólipo, foi retirado, é indicado repetir em 3 anos. Tá? Aí, novamente, 3 anos. Então, o que se é investigação meio seriada, assim, já programada. Como que é, doutor, no teu dia a dia? Tanto pólipos como sangramento anal faz parte do teu dia a dia na clínica? Ah, sim, sim. É comum? Sim, é comum, comum. No mínimo, dois pacientes por dia, você acaba vindo no consultório. Não só, às vezes, não por causa. Às vezes é muito estranho, porque o homem, ele chega lá, minha esposa viu lá e falou pra eu vir, aquela que Uhum. marcou pra mim, viu? A consulta. Mas alguém tem que chamar a atenção, né? Então, o quê? Falar, ó, tu tá sangrando, sangrando. Ah, tô sangrando já faz 1 ano. Mas nunca tive problema. Agora piorou o sangramento. Pode ter piorado a doença também, né? É verdade. É. E como que se extrai o pólipo, doutor? Qual que é o mecanismo para extrair? O colonoscopista ele tem uma. Colonoscopia? Na colonoscopia, o colonoscopista consegue fazer toda a visibilização do intestino grosso e com uma alça, ele já vai, Uhum. retira o pólipo e cauteriza e faz a hemostase, quer dizer, hemostasia, né, parar o sangramento Uhum. de onde sangrou. Sim. Então é um procedimento bem É simples, tranquilo? tranquilo, Uhum. sem danos para o Então paciente. quer dizer que a colonoscopia, além de visualizar o intestino, a parede, as partes ali, ela serve para retirar também os Sim, pólipos? sim, tanto faz Aham. como o diagnóstico como o tratamento também, em Uhum. relação aos pólipos. Aham. Como que você classifica, doutora, a colonoscopia no aspecto da prevenção, da qualidade de vida? Porque você é cirurgião do aparelho digestivo, né? É cirurgião geral do aparelho digestivo. Então, pressupõe que o órgão que talvez você mais trate seja o intestino, né? Acredito, né? Como que você vê a colonoscopia e também a questão da indicação? Como que você critérios para falar para a pessoa? Existe uma indicação para você fazer essa colono diante de um tempo, mais ou menos? Como que você... Então, basicamente, assim, vamos pensar um populacional, paciente de 45 anos, homem ou mulher, que não tenha nenhuma queixa, acaba sendo interessante pedir um sangue oculto nas fezes. Não tem queixa nenhuma. Sangue oculto nas fezes. Deu negativo, ótimo, voltando ao seguinte. Deu positivo, colonoscopia, tá? É igual você pensar em exame de mama, igual pensar em PSA para ver câncer de próstata. Então você tem que pensar que anualmente você vai ter que repetir um exame. Isso se o paciente não quiser fazer uma colonoscopia. Em algumas situações, o paciente ele aceita fazer a colonoscopia. A colonoscopia tem uma situação assim, um exame, eu preparo. Veja, eu mesmo, não só pela literatura, mas em termos pessoais, cada 5 anos eu faço. Eu não tive pólipo até agora, mas cada 5 anos eu faço. Com uma rotina de investigação. Então, tem protocolos muito bem definidos. Não vai fazer o exame colonoscópico, começa com sangue oculto nas fezes. Mas faça alguma coisa. Qual a idade? 45 anos. Tá. Isso se não tiver nenhum caso na família de câncer coloretal. Se tiver, aí você vai avaliar para ver um tempo mais precoce, né? Em termos de idade do paciente. Então, tem que ver o paciente, história familiar também, tá? Daí você define. Tem uma faixa etária ou perfil de pacientes que tem uma propensão maior a apresentar pólipos? Sim, tem pacientes que têm algumas doenças genéticas que o paciente é chamada polipose familiar. São mais de 100 pólipos, aí tem a genética. 30% dos pacientes, os pólipos são têm algum fundamento genético, vem de família. Então, famílias vão ter mais chance de ter, tá?
Então, essas famílias merecem ser mais investigadas em todos os familiares. Eu falo, às vezes o paciente chega, meu irmão teve, tal, pólipo. Então, é bom você fazer, até porque é menos faixa de idade, né? Então, 30% dos pólipos tem alguma causa genética, tá? Outros não, são esporádicos. Então, polipose são vários pólipos que atingem a pessoa ao mesmo tempo, doutor? Sim, sem Mas pólipos. eles não se desenvolvem de uma hora para outra. Não. Vai com o passar do tempo? Vai, mas é um tempo mais curto. Daí são as doenças polipóides familiares, que aí tem uma tendência muito maior à transformação maligna, tá? Então aí merece uma investigação genética, é indicado fazer colonoscopia com frequência, mandar material com frequência para... Lembra que eu falei que 3 anos, né? Às vezes você diminui o tempo, 2 anos para fazer uma colonoscopia, e às vezes o paciente, quando tem doença, malignização, nesse caso de polipose familiar, aí tem indicação de cirurgia, operação, retirada do intestino. Então é uma situação mais complexa. Mais complexa. Você falou de pólipo gástrico, é isso? Também no estômago. Sim. Então, mas os fatores associados ao surgimento são diferentes? Comparando o intestino com o estômago? Acaba ocorrendo também um padrão alimentar aí, tá? Porque você tem, basicamente os pólipos são aumento de células naquela região, tá? Que vai fazer parecer um cogumelo, né? Então, você pode também ter isso daí relacionado com a alimentação. É menos frequente que os pólipos de cólon, tá? Então, os gástricos e nas endoscopias você vê uma baixa frequência. Quando você fala de colo, inclusive você falou câncer colo-retal, né? O câncer colo-retal é a junção de 2 órgãos, doutor? Então, você tem o intestino grosso, começa do lado direito, no seco, transpassa o abdômen e acaba no ânus. Então você tem cólon direito, cólon transverso, cólon esquerdo, reto, ânus. Então, muitas vezes o tratamento para câncer de reto é diferente do tratamento do câncer de cólon. Então, por isso que você fala colo retal, mas aí o tratamento acaba sendo um pouco diverso, tá? Os dois. Então, pólipos não se fala em tratamento, é retirada. Retirada. O tratamento é a retirada. Retirada cirúrgica pela colonoscopia. Quando forem muito grandes e não deve fazer colonoscopia, daí a gente tem indicação de fazer uma retirada só do segmento do intestino. Entendi. E quando esses pólipos são grandes, eles causam dor? Pode causar dor no paciente? Pode causar. Aí pode causar alterações, sangramento maior quantidade. Você pode ter no colo esquerdo, que tem um calibre menor, se forem muito grandes, podem entupir o trajeto do intestino. Então, pode causar. Nós estamos falando de sangramento, não, doutor? Mas me veio aqui uma questão. Existe caso de hemorragia, de paciente hemorragia, a ponto de... Sangramentos intensos? Isso. Na questão... Existe. Então, lembra que eu falei que agora é a maio roxo, né? Doença inflamatória intestinal. Tem 2 doenças inflamatórias intestinais que são as mais investigadas, né? Doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Na retocolite ulcerativa pode haver sangramento em grande quantidade que o paciente precisa ser internado por causa do sangramento. E, coincidentemente, acho que hoje, atendi uma paciente com doença hemorroidária pura e simples, porque fez colonoscopia, só tem hemorroida, com anemia, por causa do sangramento da hemorroida. Anemia? Tô com anemia, paciente. E a colonoscopia foi feita, não tem nenhuma outra razão para ter anemia. Não tem doença hematológica, nada. Então, você pode ter um sangramento crônico que leva a anemia e sangramento agudo em outras doenças. Doença retocolite ulcerativa, por exemplo. Homens ou mulheres são mais propensos a desenvolver os pólipos? Olha, isso daí, se for na literatura, são muito equilibrados, viu? Tá, em quantidade. Talvez um pouco mais os homens do que as mulheres, mas isso daqui, em termos, está quase 50%. Doutor, como que você analisa o comportamento das pessoas? Porque a gente percebe que, de um modo geral, as doenças parece que acometem mais as pessoas. Mas em termos de comportamento, você analisa que o ser humano está contribuindo para esse aumento? Ele está mais cuidadoso, ele está mais atento, ele está procurando mais um médico, ele está procurando mais prevenir? Qual que é a tua análise sobre isso aí? Olha, em termos assim, alimentares, não está sendo muito mais cuidadoso, não. Não está? Não. Acho que porque é muito...
no nosso mundo ocidental, a gente acostumou a ter alimentos muito, muitos produtos químicos, né? Que você não sabe a longo prazo se vai causar problema ou não, tá? Então, problema alimentar, um. Outro é que, até tava uma discussão que estava tendo hoje, acho que estava no hospital universitário de manhã, e uma funcionária estava tentando fazer uma consulta especializada. Mas a consulta especializada pelo Sistema Saúde, o Sistema Único de Saúde, demoraria uns 6 meses. Então, e até ela tá falando de mama. Então ela estava procurando um mastologista e não tinha. Então, a pessoa muitas vezes ela tem interesse, mas nem sempre consegue chegar aonde quer em termos de o profissional que vai investigar. Ainda é muito deficiente. Veja, precisamos do SUS, mas o SUS ainda é deficiente. Deficiente, deixa a desejar, né, doutor? Exatamente. Você é cirurgião, mas é clínico também, né, doutor? Sim. O que você no teu dia a dia? Porque você opera em vários hospitais aí, né? Inclusive, não sei se está no HU ainda, mas você fez parte. Tá ainda? Estou. Né? É um ritmo meio acelerado, né, doutor? Como que você vê essa parte aí, na tua opinião? Porque você atende as pessoas na tua clínica, aparentemente mais tranquilo, mais confortável, e tem lá o estresse, o frenesi da cirurgia. Para você, doutor, que você se identifica mais com qual dessas duas áreas aí? A parte clínica ou a parte cirúrgica? Eu gosto muito da parte cirúrgica. Eu realmente fazer só consultório, ficar assim, conversando, atendendo, não me completaria totalmente. Então, eu gosto da parte clínica. Aí eu resolvo que pode ser clínico. Se eu não conseguir, eu encaminho para o gastroenterologista, porque tem doenças que eu não. Gastroenterologista clínico, ele vai saber tratar melhor que eu. E aí, o que eu ainda tenho a capacidade de operar, eu opero. Senão, eu também mando para outros colegas. Então, você trabalha dentro de uma rede, né? De colegas. Eu conseguindo fazer aquilo que eu acho que é. Porque eu não sou mais jovem, né? Então, eu tenho. Tem algumas primaveras. Exatamente. Então, eu prefiro ter algumas operações muito longas, eu prefiro não fazer. Então, eu caminho para colegas e tal. Mas eu acho que a parte clínica, eu me complemento muito na cirurgia. Se essa parte clínica seria interessante. É gostoso, mas também seria incompleto. Doutor, cirurgia do aparelho digestivo, né, já pressupõe que é do aparelho digestivo, óbvio, sim, né? Intestino, enfim. Cirurgia geral engloba o quê? Cirurgia geral, aí você tem, quando você vai fazer a formação, a residência de cirurgia geral, você vai ter conhecimento de urologia, cirurgia vascular, neurológica, cirurgia plástica. Não, neurocirurgia não, daí já é outro. Então, cirurgia geral, em 3 anos, tem-se uma visão geral das especialidades cirúrgicas. Tá. Aí, a cirurgia do aparelho digestivo corresponderia, vamos supor, a um R4 e R5. São mais 2 anos. Tá? Então, aí ficaria só com o aparelho digestivo. Teoricamente, o cirurgião geral, ele pode fazer uma apendicectomia, pode fazer colestectomia, retirada da vesícula, hérnia, pode fazer qualquer procedimento. Tá? Mas, por exemplo, você está num plantão lá. Eu acho que você não tem mais plantão, né? Ou atende ainda? Eu faço Faz ainda? Mas, por exemplo, pega no teu plantão lá, cirurgia geral, chegou um cara lá, levou uma tijolada na cabeça, um exemplo. Você atende esse paciente ou não? Veja, é que acaba como existe vários dentro do hospital universitário, tem um médico residente, tem um interno, então, assim, fazendo uma gradação. Tem um interno de medicina, tem um médico residente, que está em formação, quer dizer, já acabou a formação médica, agora está se especializando. Então, R1, R2, R3. Então, são 3 anos de cirurgia. Tem o intensivista, tem o socorrista. Quando chega para mim, eu já está um pouco mais definido o que eu tenho que fazer. Então, o estresse é meio compartilhado, sabe? Então, no hospital universitário não se trabalha sozinho. Entendi. É uma equipe, né? Sim. Doutor, é claro que a visão do médico e o comportamento médico é diferente de uma pessoa leiga, né? A pessoa vê ali um familiar, sofreu um acidente,
aquele apavorado. É claro que o médico também passa por estresse, Sim. evidentemente. Você pega um paciente todo dilacerado, múltiplos traumas, né? Mas tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, né? Porque você principalmente, né, que cirurgião geral e talvez em épocas passadas mais ainda, mas você pegou muita coisa, né, de todas as naturezas, né, doutor? Ah, sim, sim. Mas sabe que o equilíbrio emocional vem muito depende de onde você está, com quem você está e o que você vai atender. Aham. E também a idade, viu? Porque Idade? com a idade a gente vai chegando É. um pouco mais, ficando um pouco mais equilibrado para algumas condutas não tão arrojadas, um pouco mais equilibradas. Uhum. Então, com o tempo, então, é o que eu te falo, é equipe. Uhum. Você vai precisar de uma equipe Claro. muito harmônica para poder diminuir seu estresse, porque realmente trabalhar Uhum. com urgência e emergência é muito Uhum. angustiante, muitas Claro. vezes. E até conversar com a família também, que a família Família, tem né? sempre que estar ciente do que está acontecendo. Aham. E existe até uma norma, né, doutor? O familiares não podem estar muito próximos ali, né? Nem entra, né, em centro Não. cirúrgico, não pode, né? Isso aí é... Tem assim uma situação. Tem uma lei que, uns 3, 4 anos atrás, que mulher no centro cirúrgico, operação eletiva, ela tem o direito de pedir um acompanhamento, ou um familiar, ou alguém do hospital indicado para acompanhar. Aham, É uma lei daí. Operações eletivas, de urgência já não, né? aham. Você já atua na medicina há quantos anos, doutor? Mais de 30? Eu tive uma reunião de formatura, de formada, 41 anos de formado. 40 anos de É. formado? Aí você colocou lá mais 3 anos de 4 anos de Uhum. residência, Uhum. 37 anos. Tá quase aposentando ou não? Olha, o aposentar depende de alguns fatores, né? Uhum. Porque a aposentadoria dependeria de eu parar com algumas coisas, algumas atividades que eu não consigo. Eu não me sinto ainda precisando parar, sabe? Eu coloquei alguns planos na minha cabeça. Claro. É físico e mental. Enquanto eu estiver desempenhando Claro. adequadamente, logicamente que eu não opero sozinho. Então, eu opero com gente mais jovem, então também. E aí também é uma questão, né, doutor? Não é só a questão da necessidade financeira, né? É a questão da realização pessoal e não viver uma vida ociosa também, que o ser humano nasceu para viver ocioso, né? Por mais que você tenha condições, óbvio, se você quiser parar hoje, você para, independente da aposentadoria. Mas eu digo assim, para tua mente, eu acho que essa movimentação física e mental é muito importante para o ser humano, né? A Sim. produção, né? Eu aprendi muito na pandemia. A pandemia, a pessoa esqueceu, né? Uma parte da população esqueceu que aquela época, aqueles anos de pandemia, eu aprendi muito com isso, que eu fiquei muito desconfortável por vários motivos. Um deles é que eu não tinha muita atividade, parou quase tudo. Parou. Né? Então eu aprendi que aquele modelo não me é interessante, não fazer alguma atividade. Tá certo. Doutor Orlando, é muito, muito bom falar com você sempre, né? Principalmente com esse objetivo que a gente tem, né? Fazer essa parceria em prol da qualidade de vida das pessoas, né? Eu sempre falo, é um dos grandes parceiros lá de trás, da época do jornalzinho ainda, né? Eu tô quase 30 anos só na área de saúde, né? E você sempre com a gente, é muito importante, né? Essa transmissão e essa nossa parceria. Quero te agradecer mais uma vez e já fica o convite aqui, doutor, pra gente conversar. Assuntos não faltam, né? Sim, sim. Eu sempre falo, mesmo que seja um assunto, tem muitas variáveis, Sim. muitas vertentes que a gente pode explorar dentro de um mesmo tema. Se a gente for conversar novamente sobre sangramento anal, sobre pólipos, com certeza a gente não esgota os assuntos. Não, né, não. E as possibilidades de conversa, né? Tá bom? Uma boa noite para você, bom final de semana e nos encontramos rapidamente. Tá bom? Muito obrigado. Grande abraço e até a próxima. É. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima semana. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até quarta.